Apesar do potencial transformador que é ter um RH estratégico, muitas organizações ainda enfrentam desafios para que a implantação de um papel de business partner aconteça e seja efetivo. Nesse vídeo eu quero te contar a respeito de quais desafios você pode estar enfrentando aí, a partir também da minha história e de vários cases de sucessos que a gente já acompanhou pela Estalo. Eu sou a Alessandra, fica aqui no nosso canal, já ativa o sininho, já comenta, já dá um like aí. Pesquisas a respeito da efetividade de um RH estratégico indicam que, embora 54% de empresas adotem uma estrutura de business partner, apenas uma minoria dedica profissionais exclusivamente para essa função. Isso revela um grande potencial que ainda o RH consegue explorar, consegue avançar, mas temos alguns empecilhos e a gente precisa entender quais são eles para que a gente olhe para a nossa realidade, entenda o que a gente está enfrentando e a gente seja mais efetivo também ao encaminhar esta vivência, essa transformação deste modelo de atuação de RH. Então, o primeiro delas que eu gosto muito de trazer e é o que a gente mais vê aí, isso foi uma coisa que para a minha função de business partner eu tive que abrir mão um pouco, porque é difícil, é em relação ao acúmulo de tarefas operacionais. Quando a gente está se transformando no papel de business partner, a gente às vezes vai ter que abrir mão de algumas atividades que a gente sempre fazia e inclusive que a gente é reconhecida como entregar muito bem elas. E mais do que isso, não só quem se transforma nesta função de BP, como também todo o RH precisa dar suporte, dar sustentação para que essa função de fato aconteça. E a gente redistribua melhor as atividades entre os profissionais, defina melhor quem são as pessoas em cada subsistema e assim por diante. Então, em muitas empresas, o RH continua sobrecarregado, com muitas atividades burocráticas, com muitas atividades não usando, por exemplo, a inteligência artificial, ou um software, ou uma plataforma, ou inclusive o próprio sistema que se tem, mas que não explora todo as suas funções, todo o seu potencial. Eu passei por isso, né? A gente tinha um sistema que a gente utilizava de RH e que explorando e identificando algumas melhorias e algumas ideias de atuação, a gente conseguiu avançar em vários projetos, ajudando esse BP a também se colocar de uma maneira mais estratégica, a gente não precisando implementar nada de novo, tendo custos, né, ou investimentos, despesas, em que seria muito difícil a gente conseguir um aporte e que não deixou da gente também abrir mão um pouquinho desse olhar operacional e o sistema trabalhar para a gente. Então a gente precisa olhar para os nossos processos, a gente precisa olhar para aquilo que já tem em casa. Aqui eu estou trazendo um exemplo para que a gente olhe para dentro de casa e enxergue que de maneira a gente possa fazer um processo menos difícil, com menos energia, que despenda menos energia, com menos tempo, com menos pessoas atravancando, né, ou dando pitaco no processo. Esses ajustes já são bem importantes para que a gente tenha menos atividades burocráticas e mais estratégicas. O segundo ponto é a falta de alinhamento com a alta gestão. Quando a gente não está alinhado com o que a organização quer deste RH, ou muitas vezes essa própria alta direção, diretorias, gerências não enxergam o RH como um parceiro de verdade, isso dificulta muito o modelo estratégico, usando, né, o papel de business partner. E assim, né, a gente não pode limitar a nossa participação em tomadas de decisão, a gente precisa sentar à mesa, né? Eu gosto muito dessa expressão, que a gente tem, assim, né, que a gente usa, né, tem vários livros falando sobre isso, principalmente sobre lideranças femininas, mas eu sempre trago aqui que serve o chapéu, assim, para o papel de BP.
E a gente precisa sentar à mesa, a gente não pode ter medo de fazer isso. E quando a gente identifica que falta um alinhamento, sempre existe aquele tom do tipo, mas viu, ó, não olham para o RH como deveriam, viu, ó, não me chamaram na reunião que eu deveria estar, né? Aconteceram as coisas e só nos trazem demandas para tocar à frente, né? Se a gente está enxergando que isso acontece, qual é o nosso papel como RH de apresentar de melhor maneira como que a gente pode mostrar o nosso trabalho, mostrar que pode contar com a gente de uma maneira diferente, que a gente pode sim atuar de uma maneira estratégica, que a gente pode sim influenciar tomadas de decisões sobre as pessoas e sobre o negócio. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar, né? E a falta de alinhamento, muitas vezes, é o principal, assim, né? Quer muito do RH, mas o RH não compreende o que quer de fato e vice-versa, né? Então, a gente precisa esclarecer isso para não ter esse desafio aí atravancando o nosso processo estratégico. E um terceiro desafio é um modelo de gestão mais tradicional, ou seja, uma organização ainda que mantém um modelo antiquado, né? Ou seja, uma organização que olha só para o foco da produtividade, do financeiro, dos ganhos econômicos, sem dar a devida atenção ao desenvolvimento humano, à inovação, ao colocar as pessoas no centro do seu negócio. Por muito tempo se falava, né, e se discutia a respeito de colocar o cliente no centro do negócio. Ou seja, tudo que a gente decide, tudo que a gente faz é para atender aquele cliente que vai receber o nosso produto, o nosso serviço. E com o tempo, né, começou a se entender que a gente precisa propiciar um ambiente adequado para que esse cliente seja atendido. Então, muitas vezes as empresas sabem muito bem o seu produto, o seu serviço, que é o core do negócio, né? Sabe muito bem quem são os seus clientes, quem são os seus consumidores, quem são as pessoas interessadas pela marca, externamente. Mas como que a gente está cuidando internamente dos nossos colaboradores? Aquelas pessoas que fazem a coisa acontecer, a roda girar, a entrega funcionar. E aí que vem uma transformação, que até a gente fala muito disso no RH 3.0, no RH 4.0, para que a gente possa de fato colocar as pessoas no centro do negócio e fazer as coisas acontecerem a partir desta visão, a partir deste prisma, né? E aí a gente vai encontrar dificuldade, sim, o RH vai ter muito um desafio aí bem grande para, primeiro, colocar as pessoas no centro do negócio e, segundo, poder entender que pode ser estratégico nesta visão. Então, é um desafio bem grande e eu falo disso, gente, porque não é uma realidade incomum, né? Tem muitas empresas de grande porte que, por uma questão de pressão econômica, societária e do grande volume de pessoas, já tem práticas muito bem estruturadas, tem pessoas que dão sustentação para tudo isso. Mas empresas de pequeno e médio porte, onde muitas vezes o próprio dono, né, os próprios sócios, a própria diretoria ou um conselho bem atuante, eles interferem bastante no processo, né? E aí acaba que a gente tem um RH muitas vezes funcionando de uma maneira muito tradicional também, tendo muitas vezes só um departamento pessoal ou uma área de contabilidade, um escritório contábil como fornecedor, né, prestador de serviço para dar conta de uma folha de pagamento, de um contrato com um escritório de advocacia, e é isso. E aí a gente está formando lideranças, a gente está vendo as pessoas interagirem, a gente está vendo as necessidades da empresa, principalmente quando elas começam a crescer de uma maneira bem acelerada e não tem suporte de um RH para dar conta daquilo que está por vir. Então, eu gosto sempre de trazer esses desafios para tu identificar como está aí na tua realidade, sempre olhando para a tua atuação, né?
Como que eu posso influenciar esse meio? Como que eu posso mostrar que pode ser estratégico a atuação do RH? E esse é um desafio para todos nós aqui, por isso que a gente precisa ter conhecimento, precisa estudar, precisa se posicionar para quando a coisa pega aí, a gente poder estar se sentindo preparado para tudo isso. Esse é o meu conselho aí para vocês. E a gente segue aqui falando de Business Partner. Até